Ele reclamou a tela, né, Jair Brasil? Ih, tô sabendo já. Beleza, startei a gravação aqui. Pessoal, no encontro de hoje, temos o Gabriel, nosso convidado especial. Tive a oportunidade de conhecê-lo recentemente, ali no Itaú, com a gente. Depois ele vai se apresentar um pouquinho melhor. Ele teve algumas oportunidades aí, esteve no Spotify, tem muito para dividir com a gente, tá? E aí até esse é um dos motivadores desse tema de hoje, beleza? Vou iniciar aqui a apresentação, apresentando o nosso grupo. Não sei se todos que estão conectados já nos conhecem, enfim. Somos a Jaio Campinas e região. Estamos aí. Vou só apresentar também um pouquinho da agenda que a gente vai fazer hoje, tá, pessoal? Antes de falar dos nossos números aqui. Então, assim, das 8 às 8h15, a ideia é que a gente faça as apresentações. De 8h15 às 8h30, a gente tem aqui a apresentação e explicação das dinâmicas. Acho que a gente vai conseguir roubar um tempinho aí para o Gabriel, que tem uma apresentação bem rica. Então, talvez a gente consiga começar a apresentação dele um pouquinho antes das 8h30 também. A gente estava conversando um pouquinho antes. Depois abrimos aí para as perguntas. Lembrando que tem o slide, pessoal, se conectando ali no slide, colocando a hashtag lições escala. Deixa eu conferir aqui o hashtag. Isso aí, lições escala. Vocês conseguem colocar as suas dúvidas, conseguem adicionar, votar nas perguntas que fazem mais sentido e depois a gente vai discutir em cima dessas perguntas, tá bom? O slide ele é case sensitive, tá? Então, lições escala com L e o E maiúsculo, tá? Ilha sentiu. A licões, escala, tudo junto, L e E maiúsculo. É isso aí. É isso aí. Tem que ser case sensitivo. E aí, mais para o finalzinho, a gente faz uma retrospectiva e passa para vocês também um pouquinho dos próximos eventos. Beleza? Essa é a ideia para hoje. Se apresentando um pouquinho aí o grupo, né? Então, somos uma comunidade aí para pessoas interessadas em assuntos relacionados à agilidade, desenvolvimento de software, além de áreas de TI também o RH. E aí temos papéis com POs, Scrum Masters, falamos de Kanban, temos eventos de Kanban, temos eventos de DevOps, temos uma variedade de eventos aí, tá, pessoal? Vocês podem acompanhar lá no Meetup também. Temos bastante agenda aí para todos os gostos. Um pouquinho de números. Estava dando uma olhada agora recentemente, esses 1.300 membros já foi superado, estamos com quase 1.800 atualmente. Vários eventos, como eu acabei de mencionar, alguns remotos, alguns presenciais. Temos um alcance bem grande aí nas redes sociais também. O nosso público aí é um público de 25 a 44 anos, em sua maioria 54% homens, 46% mulheres, está bem equilibrado. E hoje o maior grupo de agilidade em Campinas, segundo de São Paulo, e ainda temos o alcance aí com o link-off itinerante em outras cidades da região também. Aí aqui apresentando um pouquinho do pessoal que está aí na organização, por trás desses eventos, por trás
de criar e proporcionar esses encontros, né? Temos a Natália, que vi ela agora há pouquinho, eu vi compartilhando o vídeo, então está acompanhando a gente, a Michele, o Júlio, o Fábio, que também deve estar para chegar, a Alisson, que está aí com a gente, a Nath lá. Pelo jeito ainda está trabalhando. Já tem um fundo especial. Ah, legal. Fernanda, a Rafa, Jéssica. Acho que a Jéssica também vi ali o nomezinho dela. Tá ali a Jéssica. Luciana, o Leandro. Eu ali também. Não sei se tivemos mais alguns participantes recentes. Enfim, acho que não estou esquecendo de ninguém. E aí o tema de hoje, agilidade em escala, as lições aprendidas. O Gabriel. Quer se apresentar um pouquinho, Gabriel? Vou falar de você. Então vamos lá, né, pessoal? Como o Thiago falou, a gente se conheceu recentemente aí, numa passada minha até que meio rápida pelo Itaú, depois que eu voltei lá de Estocolmo. Falando um pouco de mim, eu trabalho na área de tecnologia desde os meus 14 anos, mais ou menos. Então tem aí bastante tempo já que eu estou nessa área. Desde 2007 eu estou trabalhando na liderança de equipes técnicas, começando ali desde líder técnico, depois passando por coordenação, gerência, alguns pulos como diretor, depois voltando para gerência. Então várias experiências aí em empresas como CIT em Campinas, Movile, Grupo Movile como um todo, né, ali atendendo iFood, atendendo Play Kids, atendendo Superplayer, outras empresas ali do grupo. E aí depois, em 2016, final de 2016, começo de 2017, eu fui para Estocolmo, para o Spotify. Todo mundo me pergunta se eu que me apliquei para lá. Não me apliquei. Eles que me encontraram pelo LinkedIn, entraram em contato, perguntaram assim, pô, temos uma vaga aqui que parece com o seu perfil, tem vontade de conversar com a gente? Eu falei assim, claro, por que não, né? Spotify, afinal de contas. E aí acabou dando certo, depois de 16 entrevistas ali com eles. Foi um processo bem longo e demorado, alguns meses ali de processo. Recebi a oferta e aí comecei de 2017, me mudei para Estocolmo, onde eu fiquei lá com eles por 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses. E aí, por motivos pessoais, eu e minha esposa tomamos a decisão de voltar para o Brasil. E aí foi onde eu dei uma passada ali pelo Itaú, no projeto IT, mas a distância ali, trajeto São Paulo, Campinas, começou a atrapalhar um pouco a vida pessoal, e aí eu decidi voltar para Campinas mesmo, e hoje eu estou dentro do iFood ali, liderando a área de SRE. Falando um pouco das minhas atuações, né? Então, eu trabalhei sempre muito próximo das equipes técnicas, gestão de pessoas, gestão de tecnologia, times de desenvolvimento. Dentro da CIT, eu tive a oportunidade de participar da primeira equipe que aplicou Agile dentro da CIT, na época que eles ainda trabalhavam muito com HUP, eles tinham, na verdade, o CUP, né, que é o CIT Unified Process, e depois eles começaram a migrar para o Agile. Dentro da Movile, trabalhei bastante já na estrutura de Agile com as equipes, uma mistura ali de Scrum Master, Project Manager, e aí gestão de pessoas, tecnologia, desenvolvimento e tudo mais. E agora eu estou trabalhando na área de Site Reliability, começando um trabalho ali junto com uma equipe de infraestrutura. Então, esse é um pouquinho aí da minha carreira e da minha trajetória até aqui. Falando um pouco do tema, acho que a ideia aqui é trazer um pouco da minha experiência do ágil, desde empresas menores, começando ali com CIT e depois Movile, na época eles ainda eram 120 pessoas, até eles chegarem a 1.200 pessoas. E aí, entrando na questão do Spotify, já vi ali uma pergunta no slide sobre se Spotify é ou não um modelo de escala. Eu espero poder responder essa pergunta durante a apresentação aqui, né? Então, é uma empresa ali de 3.000 desenvolvedores e uma estrutura bem maior e mais complexa. Então, eu quero trazer um pouco dessa experiência, do que eu aprendi.
eu acho que vale aquele disclaimer, né? Tudo que eu falo aqui é apenas a minha humilde opinião e de forma nenhuma retrata ou representa, né, a visão das empresas e a opinião delas, né? Então é só um pouco aqui das minhas lições nas trincheiras e da minha vivência dentro dessas empresas, assim, né? Acho que esse é um bom overview do que a gente vai conversar aqui hoje. Bacana, Gabriel. Obrigado pela apresentação. Bom, seguindo aqui, pessoal, conforme a gente viu na agenda ali, né, um pouquinho depois da apresentação do Gabriel, a gente tem aqui a gente usa uma dinâmica que chama Fishbowl, não sei se todos conhecem, mas ela é bem simples, ela é pautada naquelas perguntas que a gente está colocando ali no slide. Então, eu vou utilizar o mix do Zoom e o Slido aqui, né? A gente vai pegar as perguntas conforme o Gabriel for fazendo a apresentação, as dúvidas que forem surgindo, para que a gente não fique interrompendo. Eu peço que vocês coloquem lá no Slido e vão mantendo aquilo lá atualizado e priorizado, né? Conforme tem interesse, vai colocando um voto para as perguntas. E aí a gente abre para discussão. Coloca aí com 5 pessoas que levantarem a mão. A gente dá um tempinho para cada um para discutir. O Gabriel com certeza vai poder ajudar a gente a enriquecer as respostas aí. Tá bom? E eu tenho um carinha aqui me acompanhando agora. Isso. Bom, não sei se todos conhecem, o Zoom ele possui ali uma opção para que vocês sinalizem levantando as mãos, né? Então, quando a gente abrir para as perguntas, eu vou buscar aqui nos participantes quem tiver com a mão levantada ali, como o Alisson acabou de demonstrar. A gente organizar quem tem interesse em agregar na discussão ou pedir um esclarecimento melhor, beleza? Tá aí o link para o slide e o hashtag ali, lições escala. Fiquem à vontade para enriquecer essas perguntas aí durante a apresentação. Aqui a carinha do slide, né? Para quem nunca viu, ali a gente já tem, por enquanto, uma pergunta. E a ideia é que durante a apresentação seja isso daí vai aumentando. Aqui a gente vai fazer o feedback, mas depois no final eu explico para vocês como funciona, tá ok? Gabriel, sinta-se à vontade, se quiser compartilhar sua tela com a gente. Agora é hora. Tá bom, obrigado, Thiago. Vou compartilhar aqui a minha tela agora. Só para me ajeitar aqui, pessoal. Bom, então vamos lá, né? Acho que a gente já acabou cobrindo um pouco aqui da parte de quem sou eu, né? Contei um pouco lá da minha experiência e da minha vivência nas mais diversas empresas, então vou pular um pouquinho dessa parte, né? Também é só reforçando o disclaimer, né? Acho que aqui todo o conhecimento que eu estou compartilhando, ele é fruto dos 20 anos de experiências de trabalho que eu tenho, né? Então, ele representa apenas a minha opinião e não a opinião das empresas que eu posso citar ou que eu possa ter passado e trabalhado e que a gente vai discutir aqui um pouco, né? Então, assim, quando a gente fala de ágil em escala, né, acho que essa é uma grande dúvida, né? O que nós estamos falando de escala, né, na verdade? Qual que é o tamanho que a gente fala? É uma empresa de 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas? Então, quando a gente fala muito do ágil em escala, até a referência ali da pergunta de novo, né, o Spotify ele é visto como um dos modelos do ágil em escala. Então, assim, só falando um pouco de números, né? Então, durante o período que eu estive lá no Spotify, entre 2017 e agora até o começo desse ano, o Spotify ele era uma empresa de 3.000 desenvolvedores, apenas da área de tecnologia, né? Então, eram 3.000 pessoas trabalhando na área de tecnologia, entre desenvolvedores e cientistas de dados. Toda essa estrutura ela estava dividida em 5 grandes unidades de negócio,
né, que lá eles chamavam de missões. Essas unidades de negócios, elas eram feitas por 15 diretorias, né? Então, cada uma das tribos ali é uma forma de você ver, é como se fosse uma diretoria. Então, existiam 15 tribos principais ali trabalhando. E dessas 15 tribos, você tinha em torno de 120 times. Lembrando que um time dentro do Spotify, ele é feito ali por volta de 5, 6 pessoas, às vezes alguns até mais, né? Então, esse é o volume que a gente fala um pouco quando se fala de ágil em escala, né? Então, quando eu falar de ágil em escala aqui, eu estou falando mais ou menos numa empresa que tem esse tamanho, né? Eu acho que é importante dar essa noção de tamanho, porque vocês vão ver que muitos dos problemas que a gente fala que precisam ser resolvidos com o ágil em escala, eles não são problemas ainda para uma empresa de tamanho menor, né? Então, durante a minha experiência aí também, eu vi várias empresas menores tentando aplicar um modelo parecido com o do Spotify e não funcionando. E eles falaram assim, poxa, mas como que isso não funciona? Bom, é porque ele ataca os problemas que essa empresa ainda não tem, né? Então, acho que é importante deixar claro um pouco qual que é o tamanho que nós estamos falando, né? E aí, falando um pouco de quais são os principais problemas, né? Então, assim, toda empresa que ela passa por um período de crescimento e um crescimento rápido, como foi o caso de um Spotify, como é o caso de outras startups, né, onde você sai de uma estrutura de 100 pessoas para uma estrutura de 1.000 pessoas num período muito curto de tempo, né, você começa a ter grandes problemas, né? Então, normalmente numa startup, ela é conhecida por ser ágil, você conseguir facilmente alinhar as pessoas, a comunicação é muito mais próxima, você tem poucas pessoas para você conversar, tem poucas pessoas para você alinhar, né? E à medida que a sua equipe vai crescendo, que você vai começando a ter empresas em diversos países, em diversos locais, você perde um pouco o seu canal de comunicação, né? Então, a sua velocidade para alinhar o direcionamento da empresa, para você garantir que está todo mundo indo para o mesmo caminho, para o mesmo lado, ele acaba se tornando um pouco mais complicado, um pouco mais complexo para você gerir isso, né? Então, esse é um dos principais problemas que acontece, né? O outro problema é você tem a questão da cultura também, né? A empresa, ela cria a sua cultura, ela cria os seus valores e é o que faz a empresa chegar até aquele momento que ela dá o boom e ela começa a crescer. A partir do momento que você começa a criar escala, você começa um processo de contratação muito forte, o que acontece? O volume de pessoas que já trabalharam naquela cultura, que trabalharam com aqueles valores, ele se torna bem menor do que o número de novas pessoas dentro da empresa. Então, como que você garante que aquela cultura e aqueles valores, eles não se percam durante esse crescimento, né? Como que você faz para disseminar essa cultura, para manter essa cultura e você garantir também que as pessoas estão se alinhando a essa cultura e a esses valores e não mudando a cultura da empresa numa direção que talvez não seja o que a empresa ela deseja, né? E aí você tem a questão também do conhecimento, né? Esse é um outro lado que normalmente ele perde um pouco no momento de crescimento. Você tem pessoas extremamente competentes e capazes dentro da sua empresa. Aí na hora que você começa a crescer, os seus problemas também crescem. Você disseminar esse conhecimento do que já existe dentro da empresa, ele se torna mais custoso, mais complicado. Você tem mais pessoas com diferentes opiniões, diferentes visões, e aí tudo isso começa a borbulhar ali dentro, né? Então, isso se torna grandes pontos ali de problemas para serem resolvidos quando você atinge uma certa escala, né? Então, resumindo aqui um pouco, né? Então, os problemas quando se ganha escala, como eu falei ali, a mudança de direção e alinhamento se torna custoso. Eu acho que aqui todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que você mudar a direção de uma lancha é muito mais fácil do que você mudar a direção de um transatlântico. É muito mais fácil você manobrar e mudar a direção. Eu acho que é um exemplo que se aplica bastante, né? Atração e contratação de talentos cada vez mais escassos, né? Então, você sair de uma empresa que tem 100 pessoas e falar assim, cara, a gente precisa triplicar de tamanho para o próximo ano. Então, preciso trazer 200 pessoas num período de um ano. Como que eu faço para garantir que eu vou contratar e atrair as melhores pessoas, que eu não vou abaixar minha régua, que eu não vou trazer pessoas que vão diminuir a qualidade, né? E aí isso linka com o terceiro ponto que eu coloquei ali, né? Manter a qualidade e olhar de longo prazo e não somente quick wins, né? Esse é um outro desafio que acontece bastante. A partir do momento que você está ganhando escala,
é muito fácil você fazer um trade-off. Eu vou deixar minha qualidade cair um pouco aqui agora para entregar as coisas mais rápido e depois eu volto para corrigir, né? Então você acaba perdendo um pouco daquele olhar de fazer as coisas mirando o longo prazo, mirando as coisas que são sustentáveis, para você ter os quick wins que vai ajudar a empresa a manter esse padrão de crescimento, né? E aí o último ponto ali é manter a cultura da empresa, né? Que sempre tem que priorizar os seus valores e a missão da empresa, né? Então, esses são alguns dos grandes problemas quando se ganha escala, né? E aí vem a grande pergunta, né? Então, como que você resolve esses problemas? Como que as empresas elas se organizam para resolver esse problema, né? Então, normalmente você tem dois grandes mecanismos que você consegue utilizar para resolver esses problemas, né? E eu acho que são os dois grandes pilares ali da cultura do Spotify que faz a, a empresa virar esse modelo, né? Que é a questão dos times autônomos, né? Então você tem alta autonomia e autoalinhamento, né? Então, basicamente, o que você faz? Você começar a centralizar demais as informações, as decisões, os alinhamentos, é onde você não consegue escalar junto com a sua empresa. Então, como que uma empresa ela tenta resolver esse problema, né? Ou como o Spotify tentou resolver esse problema e as empresas que aplicam a Agile resolvem esses problemas. Você tem os seus times que são autônomos, então você dá autonomia e o poder de decisão para que essas decisões elas aconteçam locais, dentro da onde o problema está mais próximo. E você consegue também fazer o alinhamento de forma que esse alinhamento ele seja local, né? Então, você tem uma hierarquia que seja uma hierarquia mais flat, né? Então, dando um exemplo da hierarquia do Spotify, o nível entre o dev e o presidente da empresa, que é o Daniel Ek, né, que é o fundador, você tem apenas 5 níveis de hierarquia, né? Então, é uma hierarquia bem flat, onde as pessoas elas conseguem ter acesso fácil nas informações, né? E por que isso é importante? Porque quando você tem uma hierarquia muito longa, então o presidente ele vai alinhar com os VPs, que vão alinhar com os diretores, que vão alinhar com os superintendentes, que vão alinhar com os gerentes, que vão alinhar com os coordenadores, que vão alinhar depois ali com os team leads, que depois alinham com o time. Então, cada um desses passos que você fez da informação sair lá de cima para chegar até o time que executa, você cria o famoso telefone sem fio, ou Chinese Whispers, que o pessoal fala bastante, né? Que é a questão de que, cara, essa mensagem ela vai se perdendo, cada uma das camadas dá aquela mudada na mensagem para ficar mais próximo do que a própria pessoa acredita ou como a pessoa interpretou. Então, você cria várias barreiras para a informação trafegar de uma forma correta, né? Então, você ter uma estrutura flat ajuda você a diminuir esse problema do telefone sem fio. E aí a outra parte, né, que você tem, além da organização estrutural ali da empresa, é a parte de processos e métodos, né, que aí é onde a gente acaba focando mais aqui. Que aí você começa a criar métodos e processos para você falar assim, ok, como que eu vou garantir o meu padrão de contratação, como que eu vou garantir o meu padrão de qualidade, como que eu vou fazer com que o meu time consiga entrar, né, as pessoas novas entrem nesse time e já consigam produzir logo nos primeiros dias. Então, você começa a focar bastante do seu esforço, na verdade, na questão de processos e métodos. E aí entra o primeiro conflito, né? Como que eu consigo criar processos e métodos e dar autonomia para as pessoas atuarem e tomarem decisões localmente, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que as pessoas demoram um pouco para entender, que é a questão assim, a autonomia, ela não quer dizer fazer qualquer coisa, né? A autonomia é dado este conjunto de problemas que você tem e esse conjunto de ferramentas que a empresa te fornece, a forma como você vai resolver esse problema dentro do seu escopo, dos seus constraints, você escolhe a melhor forma de atacar, né? Então a empresa ela não vai te dizer como resolver o problema, mas ela vai te dizer, olha, essas são as ferramentas que nós ofertamos e essas são as formas como nós queremos trabalhar, né? E aí as equipes elas são livres para escolher a forma de resolver o problema utilizando essas ferramentas, utilizando os seus constraints. E aí, como constraints, você pode ter tudo. Você pode ter budget, você pode ter ferramentas padronizadas, você pode ter tamanho de time, você pode ter várias coisas que vão ser os seus constraints ali para você resolver o problema, né? Então, essas são as duas formas como
como as empresas trabalham para resolver esses problemas. Né? Então, falando aqui um pouco do alinhamento e autonomia, né? Empresa não tem como falar em escala, né? Então, assim, se você não tem uma equipe que você confia o suficiente para dar autonomia para ela tomar as decisões locais, que você não tenha as pessoas centralizadoras, que são os tomadores de decisão atuando, né? Então você não vai conseguir escalar, porque se você sempre precisa fazer um double check sobre as decisões que estão sendo tomadas, se você sempre precisa olhar e ver se a equipe não está saindo dos trilhos ali, você não vai conseguir escalar, você não vai conseguir crescer e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma ágil, né? Então, o método de controle e autonomia ali, esse equilíbrio, ele é bastante importante, né? E aí, obviamente, quando você dá autonomia, a única coisa que você precisa garantir que as equipes tenham para elas poderem tomar as decisões corretas é a questão do alinhamento, né? Então, quando a gente fala de alinhamento, o que é importante de você ter ali para conseguir rodar? Você tem que ter as metas claras e objetivos bem definidos, né, com as métricas de apoio. Então, assim, dando um exemplo de um alinhamento que aconteceu no Spotify quando eu entrei lá, que eu achei bem interessante, a única coisa que o Daniel Ek falou para a empresa inteira foi: esse ano nós queremos focar em lançar a experiência do usuário grátis, do usuário free, onde ele seja possível utilizar em todos os dispositivos que suportem Spotify, né? Não sei quanto que vocês estão familiarizados, mas o Spotify só funciona nas caixinhas de som da Alexa, do Google Home, ou no PlayStation, ou no Xbox, só funcionava se você fosse usuário pagante, né? Os usuários free, eles eram limitados ao app. E aí houve esse direcionamento. Nós queremos trazer um maior volume de usuários gratuitos para dentro da plataforma. A forma como nós acreditamos que isso vai acontecer é oferecendo experiências mais ricas para esses usuários em outras plataformas. E aí, basicamente, vão e façam isso acontecer. Então, esse foi o direcionamento que nós recebemos. E aí, o que acontece? Cada uma das equipes ali, elas vão falar assim: ok, para eu fazer isso acontecer, a minha equipe é dona desse pedaço, eu preciso fazer essas ações para conseguir fazer com que isso aconteça. E aí as equipes começam a tomar as decisões para fazer com que a meta, com que o objetivo, a estratégia da empresa seja alcançada, né? E aí, de novo, né, para você conseguir ter essas pessoas tomando essas decisões, você precisa ter pessoas boas que você confia, que você sabe da qualidade técnica, das habilidades das pessoas, né? Obviamente, para você ter essa equipe com essas habilidades, a gente fala também que você não vai ter o herói, né? Então, assim, você não pode ter assim: poxa, se eu perder essa pessoa, essa equipe acaba. Se você tem uma situação desse tipo, né? E acho que todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência parecida com heróis dentro da empresa, também não é escala, porque você não vai conseguir escalar esse herói, né? Então, é muito mais importante você criar um ambiente onde a colaboração e as pessoas que estão nessa equipe, elas compartilhem o conhecimento, compartilhem experiências e elas se ajudem, do que você criar uma equipe que você tem apenas uma pessoa que é detentora de todos os conhecimentos, né? E aí a outra questão é você ter pessoas comprometidas, né? Eu acho que uma das coisas mais danosas para uma empresa que está em crescimento são aquelas pessoas que estão ali apenas para fazer volume, né? Não são aquelas pessoas que estão realmente preocupadas em fazer entrega, ou são aquelas pessoas que acham que porque estão numa empresa que deu certo, a empresa já está numa situação confortável, não preciso me preocupar, não preciso correr, eu já estou numa situação de conforto, né? Então, assim, as pessoas elas têm que ter esse compromisso, esse comprometimento com as estratégias da empresa, né? E entender que aquilo ali é o mais importante para a empresa naquele momento, né? E aí, onde que entra, então, os principais pontos de atuação dos gestores nesse modelo, né? E aqui, quando coloco gestores, não necessariamente são só os gerentes de pessoas ou o gerente de produto. Eu coloco aqui, nessa visão, todo mundo que tem algum tipo de influência em cima da equipe, né? Então, você tem Agile Coaches, que são pessoas muito importantes também dentro dessa estrutura para garantir que as equipes estão realmente conseguindo se desenvolver e tudo mais, né? Então, aqui eu coloco como gestores todo mundo que tem um papel ali de liderança, que tem um papel de influenciador nessas equipes, né? Então, você tem essa questão da definição e alinhamento das metas junto com as equipes, né? Garantir que está todo mundo dentro da sua equipe, entender o porquê que aquilo é uma meta,
qual é o principal objetivo que se quer atingir com aquela meta, como aquilo vai ser medido, como aquilo vai ser acompanhado ao longo do tempo, né, para saber se precisa ser feito algum ajuste ou não. Então, tudo isso é o papel da equipe de liderança que atua nessas equipes, né? Também garantir a atração e contratação de talentos, garantir que a barra não vai ser reduzida, que as pessoas que estão entrando, elas vão conseguir manter a qualidade, vão conseguir resolver os problemas que estão aparecendo, né? A questão do desenvolvimento de equipes de alta performance, isso aqui é uma outra coisa que as pessoas também demoram um tempo para entender, que quando você junta um grupo de pessoas muito boas, não quer dizer que você já vai sair logo de partida com uma equipe que vai estar funcionando muito bem ou que vai estar entregando coisas fantásticas, né? Toda equipe, ela leva um tempo até chegar ao momento de que ela está em alta performance, né? As equipes, elas têm que passar por 4 fases que são conhecidas aí na parte de desenvolvimento de equipes de alta performance, né? Que é a fase da formação, depois a fase do conflito, a fase de estamos nos alinhando e aí sim a fase de alta performance, né? Então, os gestores, eles têm que entender esse ciclo de vida de uma equipe e conseguir ajudar essas equipes a passar por essas 4 fases até chegar à fase de alta performance. E aí também a parte do desenvolvimento de indivíduos e capacitação dos talentos, né? Então, como que você garante que as pessoas ali, elas estão sempre se desenvolvendo, elas estão sempre atuando de forma que elas consigam trazer 100% do que elas sabem para dentro da empresa e aplicar aquele conhecimento ali dentro, né? Então, isso acaba sendo um grande fator importante para que o ágil ele se mantenha, né? Que eu acho que as pessoas têm que entender que você atuar em ágil não é só você ter o método, falar assim, aqui nós vamos utilizar o Scrum e aí agora tudo está funcionando, ou vamos utilizar um Kanban, ou vamos colocar alguma outra metodologia e estamos fazendo ágil, né? As pessoas ali, a capacitação delas é o que vai manter esse processo vivo, é o que vai fazer isso acontecer e isso não se perder ao longo do tempo, né? E aí, falando um pouco do alinhamento, né? Então, você já tem uma equipe boa, que você consegue garantir autonomia para eles, você conhece a capacidade deles, você sabe que eles trabalham bem, você sabe que eles já estão com um nível de conhecimento adequado. Então, quais são as ferramentas que você pode aplicar ali para conseguir garantir o alinhamento das equipes e das metas, né? Então, falando um pouco de experiências, né? De novo, tudo é descentralizado. Então, você não tem uma pessoa que é responsável por fazer esse alinhamento. Isso tem que ser algo que seja compartilhado e seja distribuído entre todas as equipes e todas as tribos e todas as missões que você tem, né? Então, normalmente, né, usando de novo aqui o exemplo do Spotify, você tinha o que eles chamavam de Town Halls. Basicamente, era um evento que acontecia uma vez por mês, que era com a equipe dos diretores e dos VPs da empresa, simplesmente fazendo um acompanhamento de como estava o planejamento estratégico, dando um recado para todo mundo, né, de qual é a visão geral do andamento das metas. E aí isso cria o senso de urgência nas coisas que precisam ser resolvidas, ou também permite que as pessoas celebrem as vitórias que já foram conquistadas, né? E aí o grande papel desse town hall não é o VP ou o diretor estar ali para fazer o alinhamento e cobrar ações e tudo mais. É simplesmente um status report. Só que diferente do que acontece nas empresas, não são as equipes levando o status para os diretores. Na verdade, são os diretores trazendo o status para as equipes. Porque eles têm a visão geral do todo. As equipes estão focadas dentro das suas tribos, dentro dos seus squads. Eles não têm essa visão total. Então, na verdade, essa é uma oportunidade para que a empresa mostre para todo mundo que está trabalhando localmente como que está a visão do todo, né? E aí, quando você vai para a estrutura dentro da sua tribo, dentro da sua diretoria, aí você tem já algo mais localizado que chama Village Fair, né? Que é basicamente um evento que acontece a cada 15 dias, onde as pessoas daquela tribo elas se alinham para falar, ok, o que nós conseguimos fazer, o que não estamos conseguindo atacar por N razões, e o que nós queremos de ajuda para conseguir alavancar as coisas, né? Então já é um alinhamento mais local. E aí esse alinhamento é muito mais um pedido de ajuda. Olha, nós nos comprometemos de fazer isso, isso e isso. Esses 2 pontos estão ok. Esse terceiro ponto precisamos de ajuda.
né? E aí você faz o pedido de ajuda para fazer com que as pessoas se mobilizem e façam com que as coisas aconteçam, né? E, por último, ali, né, no nível de squad, nós temos as avaliações de performance, né, que aí lá era chamado de Talent Snapshot, que aí acontecia a cada 6 meses, que era olhando para a estrutura do time e olhando para os desafios, para o que estava acontecendo, entender, nós temos os talentos que nós precisamos nessa equipe, nós precisamos trazer pessoas com conhecimento diferente, nós precisamos capacitar pessoas. Então, é muito mais num olhar de indivíduos e como que nós conseguimos atacar problemas que foram identificados ao longo do período ali de 6 meses, através de capacitação e formação dessas pessoas, né? Falando um pouco agora da forma também de alinhamento, né? Como eu falei um pouco atrás ali, né? O Daniel Ek, ou o presidente da empresa, quando ele quer dar um alinhamento estratégico da empresa, ele não vai falar para você, olha, eu preciso que você faça X, Y, Z para atender a minha necessidade. Normalmente eles trabalhavam lá com o que eles falavam que eram as apostas da empresa. Então, normalmente era uma lista priorizada de ações estratégicas para a empresa, e aonde tinha ali quais eram os indicadores que eles queriam mover, se era uma ação para atração de pessoas, se era uma ação para você conseguir monetizar mais, se era para você conseguir fechar acordos melhores com as gravadoras. Então, assim, você sempre trabalha com a questão das apostas, né? Então, assim, chega assim, beleza, nós queremos apostar em colocar a experiência free em vários dispositivos, porque isso vai trazer novos usuários não pagantes para dentro da plataforma que no futuro eu consigo converter para usuários pagantes. Então, a empresa ela trabalha nesse sentido, ele te apresenta uma frase que é a aposta que ela quer fazer e qual é o resultado que ela espera, né? Então, com isso, você dá um direcionamento, mas você não fala como atingir aquele objetivo. Ninguém vai falar para você como você vai colocar a experiência free dentro de todos os dispositivos. Ninguém vai falar para você qual é a forma que você vai focar e quais são os mais prioritários e os menos prioritários. Eles vão te falar assim, olha, essa é a nossa aposta, faça isso acontecer, e aí existe uma cadência para você avaliar se essa aposta ela está se pagando, se ela está fazendo sentido ou não, e você precisa mudar de direção, né? Então, para isso, é preciso deixar claro quais são as metas e quais são os objetivos buscados por essas frentes, né? E aí a cadência disso é que a cada 6 meses essas apostas elas são revisitadas. Isso não quer dizer que elas mudam a cada 6 meses, mas simplesmente que é feito um acompanhamento para falar, ok, essa aposta ela foi atingida ou não foi atingida, né? Está indo na direção certa ou não está indo na direção certa. Vamos continuar investindo nisso. E aí, se a decisão for sim, vamos continuar. Essa aposta continua a mesma pelos próximos 6 meses, né? E aí, como eu falei, dada essa aposta, né, então você tem os seus times, que é onde é esperado que eles sejam auto-organizados e eles vão se comprometer com essa aposta, né? Então, utilizando de novo o exemplo dos usuários free, né? Então, dentro do Spotify, por exemplo, você tem uma tribo que era responsável pelo app, você tem uma tribo que era responsável pelos dispositivos, que eram hardwares embarcados, então as caixas de som, os computadores, os videogames, os fones de ouvido, e você tem uma tribo que cuidava dos SDKs e uma tribo que cuidava dos sistemas de back-end. Então, cada uma dessas tribos, ela tinha que assumir um compromisso de entrega para que esse objetivo seja alcançado, né? A equipe de experiência do usuário ali, que é a que cuidava da app, ela tem que passar para as outras frentes como é a experiência do usuário gratuito dentro da app, para que isso seja replicado nos outros dispositivos. A frente de integração com os parceiros de hardware, ela tem que alinhar com os parceiros de que vai ter um update, né, do firmware que vai embarcado nesse hardware para que essa experiência seja ativada. Você precisa garantir que o time que constrói os SDKs, né, as bibliotecas que são utilizadas para integrar, consigam fornecer esses SDKs para esses parceiros, e esses SDKs eles consomem as APIs e os backends do Spotify. Então, para que você conseguir atingir esse objetivo, você não consegue resolver isso só com uma tribo, só com um conjunto de diretorias. Você precisa de um conjunto de pessoas e de equipes para fazer isso acontecer. E a forma como isso acontece eles entram numa sala que eles chamavam de Big Room Planning, né?
o planejamento na sala grande, onde eles juntavam todo mundo que era necessário para fazer isso acontecer, e as equipes levantavam seus problemas, as suas ações e quais eram os seus compromissos. Tá, eu me comprometo a liberar as APIs para você até o fim do terceiro mês. Né? E aí o SDK fala assim, ok, eu recebo então as APIs no terceiro mês, então até o quinto mês eu garanto que você tem um SDK. Então é feito um planejamento macro de como essas coisas vão acontecer. Terminado esse planejamento macro, cada um dos seus times voltam para os seus lugares e ali eles começam o trabalho. E aí é feito os acompanhamentos, né? Uma coisa que é importante falar, né? As equipes, elas são responsáveis por se auto-organizar mesmo. Então, como que eu falo isso? É porque como que um time consegue priorizar o seu trabalho? Porque não é só desenvolver a funcionalidade nova, não é só desenvolver a nova estratégia da empresa. Você já tem um produto que está rodando, então você tem que fazer a manutenção, você tem que fazer as correções de bugs existentes, você tem que fazer as evoluções e as melhorias que o seu time planeja. Então, como que era definida as prioridades dentro das equipes, né? Então, todo mundo dentro da equipe via como a coisa mais importante que a equipe tem que fazer naquele momento é garantir que o que já existe está funcionando e funciona bem. Então, assim, se você tiver que gastar tempo da sua equipe, o primeiro balde de coisas que você vai resolver são as questões de manutenção e suporte. Garanta que o que já existe está funcionando e funciona bem. Você consegue fazer isso e você tem capacidade extra na sua equipe, aí você investe tempo nas apostas da empresa. Depois que você colocou quais são os seus compromissos com as apostas da empresa e você ainda tem tempo livre, você pode atuar em apostas locais da sua tribo. Mesmo assim, ainda sobrou um pouco de tempo, aí você tem as ações que são locais das squads. Então, cada uma das equipes ela tem que garantir a distribuição do tempo e do capacity dessas equipes dentro desses baldes de coisas para serem resolvidas, né? E aí, a grande pergunta é, ok, mas eu estou com uma equipe que é uma equipe problemática, que ela não está conseguindo dar conta do número de bugs, o sistema está instável. Eu preciso alocar 100% do tempo dessa equipe em manutenção e suporte e não consigo atuar na estratégia da empresa. Como que isso era resolvido? Para eles, isso é tudo bem. É um problema que tem que ser conhecido, que tem que ser escalado dentro da empresa, mas a equipe ela tem que atender a questão de manutenção e suporte primeiro. Então, eles tentam fazer um shift da estratégia, eles vão olhar em contratação e trazer mais pessoas, se isso for uma solução. Então, eles vão olhar por caminhos alternativos, mas eles não vão forçar aquela equipe a parar a manutenção e o suporte para focar na estratégia, porque a crença deles é que se você reduzir qualidade, se você reduzir qualquer coisa que vai impactar o seu usuário final, não vale você implementar nenhuma feature nova, porque os seus usuários não vão estar lá quando a feature ficar pronta. As pessoas vão parar de utilizar porque a percepção delas em cima do serviço vai ser ruim. Então, é por isso que manutenção e suporte, garantir que as coisas que já existem, elas continuem funcionando e funcionando bem, é uma das coisas mais importantes de fazer acontecer. E uma das coisas que era comum de acontecer quando existiam equipes nessa situação é você pegar pessoas de outras equipes e embarcá-las naquele squad. O squad fala assim, olha, eu gostaria de ajudar, eu tenho 2 pessoas que consigo focar, mas eu precisaria de 3. Algum squad que está com capacity mais livre pode falar assim, olha, eu vou te emprestar então um desenvolvedor back-end para atuar durante esses próximos 6 meses com vocês para garantir a entrega. Então também era muito comum a mobilidade de pessoas entre as equipes para garantir que essas coisas aconteçam. Né? Aí a questão é, ok, uma vez que as metas foram definidas, as equipes já se comprometeram com algumas entregas, já se comprometeram com alguns resultados. Então, como que era feito a parte de acompanhamentos e mudança de direção, né? Então, como eu falei, existem aquelas reuniões que aconteciam a cada 15 dias dentro das tribos para fazer um acompanhamento geral. Mas, além daquelas, você também tinha as reuniões dos próprios squads, dos próprios times, entre as dependências deles para garantir esse alinhamento. Então, você tinha todas as lideranças dos squads, eles se reuniam para falar assim, ok, estamos dentro do esperado com o planejado ou estamos encontrando alguns empecilhos que não foram identificados antes, e aí é feito todo esse acompanhamento. Se durante esse acompanhamento é identificado um problema grave, um problema que, vamos supor, um serviço que estava estável em produção começa a ficar problemático e a equipe não consegue mais focar nas entregas que foram comprometidas,
esse é o momento para levantar a mão, já alinhar com todo mundo que tem independência e falar assim, olha, essa entrega e esse compromisso que foi feito está comprometido, a gente não consegue mais garantir. E aí é feita uma reunião para fazer a questão da mudança de direção, né? Que é assim, ok, então a gente vai colocar esse objetivo em pausa pelos próximos 3 meses e a gente retoma ele quando as coisas estiverem mais sob controles. E tudo bem, como eu falei, a coisa mais importante dentro dos squads é você garantir que a parte de manutenção e suporte ela esteja acontecendo da melhor forma. Uma das brincadeiras que eu faço com as pessoas que me perguntam sobre o Spotify, eu falo assim, o meu primeiro mês dentro do Spotify para mim foi uma grande surpresa, porque houve uma comemoração onde a equipe estava celebrando que bateu 32% das metas, né? Então, para eles, não era um problema ter batido 32% das metas, porque eles tinham certeza de que aqueles 32% estavam bem feitos e eram sustentáveis e de longo prazo. Olhando para algumas empresas brasileiras que eu trabalhei, se você não bate ali a sua meta de 80% para cima, cabeças rolam, era estresse, pessoas estavam com o emprego na linha e ninguém estava feliz, né? Então, isso mostra um pouco da diferença de cultura e da questão de entender o contexto onde você está inserido e o que é mais importante para a empresa, né? Obviamente, existem outras coisas que podem ser feitas na questão de mudança de direção, né? Então, obviamente, você pode ter reduções de escopo, você pode ter simplificações do valor que vai ser entregue para o cliente, você pode ter pivotagem da solução que foi pensada. Então, assim, tudo isso é colocado na mesa para ser discutido, né? E não só a questão de, vamos fazer o time fazer hora extra, vamos fazer o time trabalhar fim de semana para garantir as entregas, né? Lá, entrando um pouco nessa parte de cultura também, eles prezam bastante o equilíbrio profissional-pessoal, né? Então, nesses 2 anos e meio que eu trabalhei lá, por exemplo, eu nunca vi uma equipe fazendo hora extra para conseguir garantir uma entrega, né? Tudo era muito bem organizado e muito bem equilibrado para que as pessoas estejam felizes fazendo o que fazem e fazendo bem feito, né? Ninguém gosta de trabalhar sob pressão e sob estresse, e isso afeta bastante a qualidade. Mas é uma diferença cultural. Isso é muito difícil de você encontrar e ver sendo feito aqui no Brasil, por exemplo. Falando agora um pouco sobre uma das ferramentas que tinham para as equipes também encontrarem oportunidades e levantar isso para as lideranças, para que isso se torne um outro alinhamento estratégico ou uma próxima estratégia para a empresa, eles criaram uma metodologia dentro do Spotify que eles chamavam de DIBs, que era Data Insights, Beliefs, Bets and Beliefs, né? Que basicamente eles criaram um framework para você conseguir descrever uma oportunidade que você identificou, né? Então, assim, a primeira coisa que eles pedem analisar e que você conseguiu utilizar para conseguir achar essa oportunidade. E aí, a partir desses dados que você coletou e que você trouxe como embasamento, quais foram os insights que você teve, né? O que a sua intuição te diz sobre aqueles dados, né? Então, olhando para os dados, quais foram as oportunidades que você enxergou? E aí, com essas oportunidades, o que você acredita, né? Qual é a ação que você quer executar, né, para você conseguir aproveitar essa oportunidade? E aí, quando você tem os dados, você tem os seus insights, e você tem o que você acredita que dá para fazer com esses dados, aí você cria as suas apostas. Que aí, não sei se vocês lembram, mas lá no começo eu falei assim, né, a empresa ela é gerida através das apostas. Você tem uma frase que fala, eu aposto que se eu fizer isso, eu vou conseguir esse resultado no final. Então, você cria um mecanismo para você chegar até essa aposta. E isso, como era feito lá dentro, basicamente qualquer funcionário ele pode criar lá um Google Docs com essas 4 seções, onde ele era preenchido a várias mãos. Então, aquilo ali era um trabalho de esforço em conjunto, onde a equipe que identificou uma oportunidade, ela vai preenchendo ali as informações dos dados, quais são as crenças, quais são as intuições que eles tiveram ali olhando para aqueles dados, até chegar num modelo que eles acreditam que está maduro. Isso aqui está maduro o suficiente, e isso é enviado depois para o time de estratégico da empresa, né, para as lideranças,
e isso acaba sendo apresentado durante os alinhamentos estratégicos. E se for identificado realmente que aquilo é uma oportunidade, tem dois caminhos possíveis. Um é que isso vira realmente uma aposta estratégica da empresa, e aí entra naquela lista priorizada a cada 6 meses, ou se eles acreditam que é algo que precisa ser feito em paralelo, que pode ser alguma coisa que evolua em alguma outra coisa que não está relacionada com as metas principais da empresa, eles criavam o que eles chamavam de mountain bets, né? Que nada mais era do que eles pegavam uma equipe, montavam uma equipe para atacar aquela aposta de uma forma independente e desagregada do restante da empresa. Então eles montavam um time e falavam assim, olha, vocês têm 1 ano para comprovar se essa aposta ela faz sentido, não faz sentido. Se fizer sentido, a gente toma a decisão dos próximos passos. Se não fizer sentido, esse time é desbandado e as pessoas voltam para os seus lugares de origem e a vida que segue. E é legal porque isso realmente faz com que as pessoas se sintam parte da empresa, se sintam à vontade para trazer as suas sugestões e para fazer com que as coisas realmente sejam escutadas e executadas dentro da empresa de uma forma bottom-up, né? Então, é uma forma das equipes trazerem as suas ideias para a mesa e a empresa escutar essas ideias e tomar decisões de, ok, vamos investir em quais ideias, né? Então, como eu falei, é uma tomada de decisão sempre muito invertida quando você dá essa autonomia e quando você dá esse poder para as equipes, né? As equipes, elas acabam sendo os principais pontos onde as ideias surgem, as decisões são tomadas e as coisas são feitas, né? Só que para você conseguir ter isso também, é preciso falar um pouco do papel da diversidade e da inclusão nessas equipes, né? Todo mundo aqui já deve ter trabalhado em equipes onde você tem aquela pessoa que é a pessoa dominante, que é aquela pessoa que sempre fala mais alto, ou ela tem as ideias mais fortes, ou que as outras pessoas não se sentem tão à vontade de questionar. Então, para esse modelo funcionar, é muito importante você ter um olhar muito mais de diversidade e inclusão nas equipes para garantir que todo mundo na equipe tenha uma voz, né? E aí, quando você fala de diversidade e inclusão, você está falando de tudo, né? Você está falando desde pessoas introvertidas e extrovertidas, né? Então, como que você dá voz para uma pessoa que não se sente à vontade de falar em público? Como que você faz com que as opiniões dessa pessoa sejam ouvidas e seja levada em conta se ela não se sente à vontade em falar, né? Então, por isso, por exemplo, a ideia de você criar um documento. O documento é uma forma viva de você estar atualizando as informações sem você ter que interagir, por exemplo, com as pessoas. Então, se você consegue sentar lá e escrever um documento, você está dando uma oportunidade para as pessoas que não se sentem à vontade de se expor e de falar em público, de contribuir também, né? Você tem a questão também dos gêneros, né? Então, como que você garante que você tem uma boa distribuição dentro da sua equipe, que você está dando oportunidades iguais e que você trata todo mundo da mesma forma? Se você trata todo mundo da mesma forma dentro da sua equipe, você garante que todo mundo se sente à vontade para trazer as suas ideias. Se você tem uma equipe bem diversa, você acaba trazendo diferentes pontos de vista para o seu produto, o que é muito bom, né? E aí tem a questão também da barreira de linguagem, né? Esse é um problema quando você ganha escala, né? Você está numa empresa onde a maior parte das pessoas falam sueco, e aí, obviamente, toda a comunicação da empresa é feita em inglês, que era a língua comum entre todo mundo que trabalhava ali dentro. Então, você dentro do ambiente de trabalho, dificilmente você vai ver um documento, você vai ver uma reunião, você vai ver algum tipo de alinhamento que vai ser feito em outra língua que não seja o inglês, porque isso você garante que todo mundo vai conseguir participar. Você não vai criar grupos de pessoas que falam determinadas línguas que se reúnem e ninguém mais consegue participar, né? Então, é muito importante você ter essa visão para a questão da barreira de linguagem, né? E a outra questão também, que esse é um tema muito mais forte agora lá na Europa, e aos poucos isso está sendo disseminado, que é a questão do bem-estar de saúde física e mental, né? Então, assim, como que você garante que a sua equipe não está sofrendo um burnout? Como que você garante que a sua equipe não está com estresse ou que está sobrecarregada? Como que você garante que você tem um equilíbrio ali entre vida pessoal e profissional? Porque isso vai ser um dos pilares para que você consiga garantir e manter a qualidade das suas entregas, né? Então, o papel da diversidade e a inclusão nas equipes, ele acaba tendo um papel muito forte quando você dá essa autonomia para as equipes, quando você dá esse poder para que as decisões e as equipes sejam realmente
o carro-chefe da empresa e é o que faz a empresa evoluir e ir para frente, né? Pessoal, acho que era isso, o conteúdo. Agora, acho assim, é muito difícil falar remotamente, você não consegue olhar para as pessoas e saber se elas estão reagindo bem ou mal para a sua apresentação. Não sei se eu consegui ser muito claro também em tudo que eu falei. Então, agora, fiquem à vontade para me massacrar com perguntas, tento responder da melhor forma. Se algo não ficou claro, fiquem à vontade para me perguntar. Eu estou vendo que Janaína levantou a mão. Passo a voz para você aí, Janaína. Pessoal, vamos permitir que a Janaína se expresse aí, depois a gente parte pro fishbowl, ok? Só para a gente manter a organização dos assuntos aqui, tudo bem? Pode falar, Janaína. Eu queria primeiro dar parabéns para vocês por essa iniciativa, que está muito bacana, muito legal, de maneira simples. Vocês conseguiram passar uma visão muito bacana e objetiva. E eu torço para que vocês consigam fazer mais encontros como esses, porque acho que transmitir essa experiência para todo mundo que está aí com um desafio ou na organização ou na sua própria empresa é super importante. Então, o nosso anfitrião estava reclamando que não tem nenhum feedback, então estou super contente de ter participado, valeu muito a pena. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Janaína. Nada. Legal, muito bom. Eu vou compartilhar minha tela agora, pessoal. A gente teve, durante a apresentação aí, Gabriel, alguns pontos que a galera colocou lá no slide, beleza? E aí a gente pode dar uma olhada nessas perguntas aqui. Tivemos algumas, tá? Tô vendo que o pessoal tá votando ainda, tá mudando um pouquinho a ordem, mas agora como eram os ritos de chapter e guilds? Acho que você chegou a falar um pouquinho ali dos encontros quinzenais e dos encontros do time, mas se quiser entrar um pouquinho no detalhe de se tinha algum nome para esses ritos de estratégia também, seria legal. Tá bom. Então, pessoal, acho que a primeira coisa, só definindo o que era um chapter e uma guilda lá dentro do Spotify, eu já conversei com várias pessoas aqui no Brasil e esse entendimento é muito diversificado e as pessoas acabam confundindo um pouco as coisas, né? Então, para simplificar um pouco, o chapter nada mais é do que um gerente de pessoas e um grupo de pessoas debaixo desse gerente, né? Então, o Spotify, como eu falei, ele investe bastante na capacitação dos indivíduos. E a forma como ele acredita que isso é melhor feito se você tem um time de desenvolvedores de back-end, você coloca um líder, né, um gerente de pessoas para esse grupo, também é um desenvolvedor de back-end que vai saber quais são os desafios que esse time encontra, quais são as melhores práticas que esse time deveria estar seguindo, para conseguir direcionar e capacitar essa equipe, né? Então, o chapter nada mais é do que um conjunto de pessoas de um mesmo domínio, né, de conhecimento, onde você tem a figura do chapter lead, que é o gestor dessas pessoas, responsável pelo crescimento, pela alocação dessas pessoas e garantir que elas estão realmente aplicando os melhores conhecimentos. Então, quando se fala de ritos de chapter, não existiam muitos ritos, era muito mais o acompanhamento ali do PDI da pessoa, né, o plano de desenvolvimento individual, as one-on-ones, o acompanhamento de performance, feedback e o talent snapshot, né? Então, isso era basicamente o papel do chapter nesse desenho. As guildas, por outro lado, aí sim era uma coisa que era muito importante, né? Porque basicamente o que acontece? Quando você tem uma empresa com 120 times, e aí vamos pegar um exemplo, né? Obviamente só com um exemplo. Você tem pessoas de back-end nessas 120 equipes, como que você garante que as práticas que estão sendo aplicadas, os problemas que estão sendo encontrados nessas equipes, seja compartilhado com todos? Então, esse entra o papel da guilda. A guilda é um fórum onde todo mundo que trabalha com aquele domínio tem para apresentar quais são os seus desafios, quais são os problemas enfrentados, ou quais foram as soluções que foram criadas localmente, de forma que isso seja disseminado para toda a empresa, né? Como eu falei, assim, é muito importante a questão da colaboração. Então, as guildas é o fórum para que as pessoas consigam colaborar e trocar as experiências.
Então, uma pessoa que está trabalhando lá no back-end da app vem e conversa com uma pessoa que está trabalhando com o back-end do Xbox, do PlayStation e das televisões, por exemplo. Então, o que eles conseguem aprender sobre comportamento e uso das APIs, escala e tudo mais. Então, como que você garante que essa informação ela é disseminada em todos os lugares, né? Então, basicamente, essa é a questão do chapter e guildas. Muito bacana. Pessoal, respondida a pergunta? Alguém continua com algum ponto sobre essa? O Luiz levantou a mão. Fala, Luiz. Boa noite, aproveitar o feedback também, muito legal, Gabriel, obrigado pelo compartilhamento aí. Entendi a questão das guildas em si, eles tinham algum encontro, rodava, por exemplo, Scrum, fazia planning para determinar, vamos ter problemas para tratar, ou os próprios chapters, né, eles chegavam a rodar alguns sítios de, vamos demonstrar os problemas que a gente tratou, como que ficou, etc. Existia um evento que acontecia no Spotify, que era o que eles chamavam de Unconference Week, que era basicamente o Spotify dava um budget para as guildas e as guildas organizavam as suas conferências, mas eram unconferences, né? Eram as conferências informais. Então, basicamente, as equipes, né, as guildas, elas muitas vezes, por questões de tamanho e volume de pessoas, elas reservavam um auditório em algum lugar ou eles pegavam algum lugar de eventos, e aí eles reuniam todo mundo. E aí, por exemplo, dando um exemplo da Unconference de back-end, vem pessoas que, iam pessoas que estavam em Nova York, Londres, Boston, Estocolmo, voava todo mundo para um lugar, e aí eles faziam uma semana inteira de palestras, de troca de conhecimentos, e ali eles se organizavam para dar workshops, para falar de experiências, ou para fazer algum tipo de design, alguma interação de design ali para fazer um tipo de hackathon, alguma coisa nesse sentido, para eles saírem com alguma solução, aproveitando essa semana que está todo mundo no mesmo local, com o intuito de aprender e trocar esse conhecimento. Então, acho que esse era o grande momento para fazer com que a guilda trocasse esse conhecimento de uma forma mais organizada. E aí também acontecia 2 vezes ao ano, que era o que eles chamavam de Hack Week, que basicamente eram 2 semanas por ano, onde todos os desenvolvedores poderiam trabalhar no que eles quisessem de projeto, relacionados ou não relacionados ao que o Spotify fazia. E também ali eram 2 semanas onde as pessoas aproveitavam para se reunir e tentar resolver problemas em comuns, colocando um pouco mais na mão na massa, né? Bacana. Pessoal, respondido, podemos passar para o próximo. Beleza? Olha lá, Gabriel. Acho que essa você já deve ter ouvido algumas vezes, né? Pessoal, eu vou ter que fazer aquela resposta default, né? Depende. Depende da escala que você fala, né? Eu já vi muitas empresas que tinham 200 funcionários achar que ela tinha escala suficiente para aplicar esse modelo. Eu acho que ser um modelo de escala pode ser. Você pode se basear bastante no Spotify para adaptar e colocar no contexto da sua empresa. Mas não caia na armadilha de tentar aplicar o mesmo modelo, seguindo os mesmos moldes ou seguindo aqueles videozinhos famosos do Spotify, porque cada empresa é um contexto diferente, com valores e culturas diferentes. Acho que o mais importante é você entender a cultura da empresa que você está, quais são os valores, e saber adaptar esse modelo para a sua realidade. Dando um exemplo, eu ouvi isso de algumas pessoas falando assim, eu quero aplicar o modelo do Spotify porque você aplica o Agile em escala e isso reduz custos. Aí eu falei assim, não, desculpa, se você aplicar o modelo do Spotify, na verdade você aumenta os seus custos. Porque o modelo do Spotify ele prega que você tem uma tríade de líderes no squad, uma tríade de líderes na sua tribo, uma tríade de líderes na sua missão. Ou seja, numa empresa onde normalmente você tem um líder, você tem que contratar mais 2 para cada um das suas hierarquias. Então, isso não reduz o seu custo, isso na verdade aumenta o seu custo e você gera um novo overhead, que é um overhead de cara. Agora você tem 3 pessoas que são líderes, que precisam ter um consenso, que precisam ter um alinhamento para que as coisas aconteçam. Então, normalmente as empresas que não estão preparadas para isso, não estão preparadas para pagar por isso, né? Porque eles têm que contratar mais pessoas para fazer um papel redundante.
mas que é super importante quando você tem equipes distribuídas e autônomas. Mas, de novo, se você não tem autonomia e você não tem o tamanho, você não precisa de 3 líderes para isso. Então, você acaba não colhendo os benefícios, né? E aí você entra naquela questão de, eu uso um modelo do Spotify, mas eu fiz alguns ajustes aqui para tentar reduzir custos, né? Então, acaba, de novo, como eu falei, o importante é você adaptar para a sua realidade e entender quais são os trade-offs que você está fazendo. Bom, alguém tem algum comentário, alguma dúvida com relação a esse ponto, pessoal? Não se esqueçam de levantar a mão, hein? Se não levantou a mão, a gente passa para a próxima, ok? Beleza, próximo. Como tratar as dependências entre equipes no ágil escalado? Ótima pergunta. Esse realmente é um dos grandes problemas. E aí, como eu falei na pergunta anterior, você tem as tríades. E aí, qual que é o grande papel dessas tríades de liderança? E por que que ela é importante para você ter o ágil escalado? Porque quem é responsável por tratar essas dependências e garantir os alinhamentos nas dependências é essa tríade de líderes, né? Então, assim, a tríade no Spotify ela é composta por uma pessoa de tech, uma pessoa de produto e uma pessoa de design. Então, você consegue tratar os 3 grandes assuntos do produto, né, do app. Então, você tem as 3 lideranças ali que elas são as responsáveis por tirar os empecilhos, por alinhar as expectativas ou alinhar os problemas que estão acontecendo e garantir que está todo mundo indo na mesma direção. E aí isso libera a equipe de não ter que se preocupar com isso e focar simplesmente em desenvolver e entregar o valor que eles se propuseram a entregar. Bacana, o Luiz tem um bom ponto. Aproveitar, Gabriel, perguntar também, por exemplo, assim, qual que é a sua visão entre ter equipes de back-end, equipes de app apartadas, ou ter uma equipe que é capaz de entregar desde o back-end até o front-end, mas com um escopo reduzido, mas eles conseguem ser responsáveis por fazer todas as funções seguindo um pouco mais by the book no preceito do ágil, que o time tem que ser multifuncional. Legal pergunta, Luiz. Cara, minha visão é que eu acredito bastante nos times multifuncionais, tá? Eu acho que é sempre importante você ter as pessoas necessárias para você entregar o seu valor dentro da equipe para você conseguir ter esse alinhamento, essa troca de experiência e garantir uma entrega sem muitas barreiras, né? Porque quando você separa isso em 2 equipes, você tem 2 backlogs com prioridades diferentes para você lidar, né? Então isso acaba se tornando um problema para você. Agora, só um ponto que eu acho importante o mais importante nessa história toda é qual é o seu propósito. Às vezes você tem uma equipe que o grande propósito dela mesmo é só a app, ela não vai ter nenhum tipo de interação com o back-end por conta própria. Ela vai receber um SDK e ela vai trabalhar em cima desse SDK. Então, existem formas de você também conseguir trabalhar com equipes que não são tão multidisciplinares, mas que você consegue garantir a entrega de valor. Então, tudo depende ali, de novo, qual é a função daquele squad, do que ele é dono. Então, assim, se você tem um squad, dando um exemplo do próprio Spotify, né? Se vocês viram um vídeo lá, vocês sabem que cada telinha do Spotify é um time diferente que cuida. Então, se você pega o squad que cuida da busca, você tem um time que vai estar, ou pessoas daquele time que vão estar olhando tanto para a parte visual da parte de busca, como você também tem um time que constrói o back-end que provê o conteúdo para a busca ali. Então, esse é um time multidisciplinar. Agora, se você olha para o time que eu gerenciava lá, que era um time de desenvolvimento dos SDKs, eu só tinha uma especialidade, que lá no meu caso era desenvolvedores C embarcado. Né? Então, eu não tinha nenhuma outra especialidade, porque o meu entregável, o que eu dependia para entregar o que era o propósito daquela equipe, só dependia daquele conhecimento. Então, assim, eu prefiro que as equipes sejam compostas de pessoas que vão garantir a entrega. Então, se você tem dependências de front e back, é importante você ter essas 2 disciplinas ali. Né? Então, mas existem formas de você trabalhar de forma que isso também funcione, mesmo com domínios bem não tão multidisciplinares assim. Bacana. Ô, Gabriel, aí uma dúvida minha, tá?
entendendo que foi feita uma análise das dependências, né, e um planejamento aí entre os times, tá? Vamos supor que surgiu um imprevisto, surgiu algo que não tenha sido mapeado com antecedência, ou algo mudou no meio do caminho ali. Como que é feito para uma solução de contorno, para que os times consigam realinhar os objetivos e os timings das entregas ali no meio do caminho? Isso provavelmente ele é levantado nas reuniões que eu falei que acontecem entre as lideranças. Por exemplo, o seu time acabou de identificar esse problema, por exemplo. Então, a tríade do squad, ela é responsável de falar com as pessoas que dependem desse squad ou squads que você depende deles, para falar, olha, identificamos essa situação de risco, identificamos esse problema e isso vai impactar. Além de você comunicar isso, é esperado que você fale qual é a sua sugestão para resolver o problema também, né? Assim, eu preciso de mais braço, ou então eu preciso estender o prazo que era 1 semana para 2 semanas. Então, assim, você traz a sua proposta e aí é feito esse alinhamento. Então, na maior parte das vezes que eu enfrentei situações desse tipo, a solução mais simples era precisamos estender o prazo 2 semanas para frente. E aí era feito esse alinhamento e as equipes se organizavam as datas ali para contemplar essa nova data de entrega, né? Mas, de novo, era muito incomum você ter datas que não eram mutáveis dentro do Spotify, né? Para eles preferem focar na qualidade e na entrega ser bem feita do que numa data e entregar as coisas mal feitas, né? Então, para eles era muito melhor mudar a data do que tentar reduzir o escopo ou pegar algum tipo de atalho, né? Okay. Pessoal, podemos passar para a próxima aqui? Tranquilo? Qual o maior desafio da agilidade em escala? Cultura ou processos? Cultura. Acho que cultura é sempre o maior desafio, independente se é ágil em escala ou ágil em pequena escala ou qualquer outra empresa, né? A cultura da sua empresa, ela vai dizer basicamente como as pessoas que fazem parte dessa empresa, ela vai trabalhar, né? Quem define a cultura são as pessoas. Então, se você não tem uma cultura que vai facilitar o seu trabalho, que as pessoas estão engajadas, que elas estão comprometidas, não tem processo que resolva o problema, né? Então, a cultura ela sempre é o pilar principal. Processo é uma coisa fácil de você mudar, é uma coisa fácil de você colocar para rodar. Cultura, você não muda da noite para o dia, né? Normalmente, para você mudar uma cultura, envolve anos de trocas de pessoas, de alinhamentos, de conversas, né? Você vê bastante isso em empresas mais tradicionais ou empresas maiores, que demoram muito tempo para se adaptar ao mercado emergente e acabam morrendo por causa disso, né? Olhando exemplos de Nokia, BlackBerry e outras empresas que já dominaram o mercado no passado e sumiram, né? Mas foi por quê? Porque eles não conseguiram mudar a cultura a tempo de se adaptar para o mercado. Então, para mim, cultura é um dos pontos mais importantes em qualquer empresa. Bacana. Esse teu pai está trabalhando. Vamos para a próxima aqui. Quais as diferenças entre Spotify e as empresas brasileiras em relação à aplicação da agilidade? Olha, eu acho que uma das grandes diferenças, sem querer ficar linkando muito com a pergunta anterior, é a questão da cultura, né? Quando você olha para o Spotify, até mesmo para a cultura sueca de trabalho, ela é uma cultura muito mais pessoal, digamos assim. As empresas elas realmente se preocupam com a sua vida pessoal, com o seu bem-estar, né? E aí isso acaba se refletindo muito no seu ambiente de trabalho. E aí, como eu falei também, a questão da hierarquia, a Suécia é um país que tem aversão à hierarquia. Então, não é porque você é gerente, diretor, dono de empresa que a sua palavra vale mais do que a de um dev. Então, você ter essa hierarquia mais flat, e onde a sua posição hierárquica na empresa ela não te dá mais ou menos poderes, acaba ajudando bastante que a conversa e as interações dentro da empresa elas sejam favoráveis para aplicar a agilidade, que é onde você precisa ter decisões rápidas, mudanças de direções e as coisas acontecendo ali localmente, né? Então, eu acho que
para mim, o Spotify ele deu certo com aquele modelo, muito mais pela cultura do país, muito mais pela cultura da Suécia, né? O Spotify ela é uma empresa sueca, né? Do que só pela aplicação do ágil, né? Acho que foi uma combinação da cultura do país mais as práticas ágeis que fez o Spotify virar esse modelo. E é por isso que muitas empresas brasileiras que tentam aplicar o modelo Spotify, eles acabam falhando, porque esse pilar, que é o pilar da cultura ali, ele não é um pilar tão forte aqui no Brasil quanto é lá fora. Bacana. Principalmente quando a gente fala de transformação digital, né? Uma empresa que, como você citou ali no começo, né? O transatlântico querendo mudar de direção e não um barquinho que foi sendo construído já com a direção correta, né? Exatamente. Acho que é muito importante também. Bacana. Vamos à próxima. Pessoal, se alguém quiser colocar algum ponto ou alguma outra dúvida que não esteja aqui, também sintam-se à vontade, tá? Surgiu uma nova prioridade aqui. Você falou em mudar as datas para garantir a qualidade. Como a qualidade era medida? Que equipes cuidavam disso? Bom, eu vou começar pela segunda pergunta, que é mais fácil. Que equipes cuidavam disso? Todas. Toda equipe era responsável pela qualidade da sua entrega, né? Então, por exemplo, a minha equipe, que era a equipe de SDK, eu tinha os meus indicadores de qualidade para o meu SDK que era entregue. E aí esses indicadores eram quantos bugs, por exemplo, os parceiros que utilizavam esse SDK reportaram para a gente depois de uma release. Qual que era a experiência do uso desse SDK, quanto tempo eles levavam para integrar o SDK e lançar o produto no mercado. Olhando para a experiência do usuário, né? Então, assim, o tempo de resposta entre você apertar play e áudio sair da caixinha de som tinha que ser menos de 1 segundo. E nós tínhamos mecanismos para medir isso, né? Então, também existiam métricas de tempo de resposta para você atravessar, para você fazer toda o play de uma playlist inteira, né? Consumo de memória. Então, nós tínhamos várias métricas que definiam o que era qualidade para aquele time. E aí nós tínhamos dashboards que a gente acompanhava esses números, né? Então, no Spotify dados, como eu falei lá naquele framework que eles criaram, né? O primeiro ponto ali em cima sempre é dados. E dados é uma das coisas mais importantes para o Spotify. Então, tudo era medido. E aí a sua qualidade, ela vinha acompanhada de KPIs, né? Que é o seu Key Performance Indicators, ou seus indicadores de performance, que tinham que ser bem definidos e mensurados e acompanhados, né? Então, era dessa forma que era feito o acompanhamento da qualidade. Bacana. E você falou aí com relação ao cuidado com dados, né, o Gabriel? Outro ponto que me surgiu agora como funcionava a parte de usabilidade? Era dentro dos times ou tinham times específicos para cuidar dessa parte? Existia uma área da empresa que era a área que era responsável pelo app, e aí, como eu falei, todo time ele era composto pela tríade lá, né? Você tinha pessoas de tech, pessoas de produto e pessoas de design. A parte de usabilidade fazia parte da área de design. Então, as equipes que trabalhavam em qualquer experiência que tinha interações com o usuário, seja a app que roda no videogame, a app que roda na televisão, ou a app que roda no celular, você tinha pessoas de usabilidade como parte dessas equipes para garantir que isso era bem feito lá dentro. Isso daí também direcionava na questão de qualidade, né? Como você citou do tempo de resposta para o play ali, enfim. Sim. Algumas outras funcionalidades também. Né? Com certeza. Bacana. Vamos para a próxima aqui. Tem uma intrigante aqui. Como está sendo sua experiência no iFood? Por tudo que você disse, imagino que esteja sendo um choque cultural. Bom, nem tanto, porque aqui veio uma pequena diferença, né? Eu trabalhei para a Movile aqui em Campinas durante 6 anos antes de ir para o Spotify.
né? E o iFood é uma empresa do Grupo Móvel. Então, quando eu me juntei ao iFood, eu estou lá há exatamente 3 dias, eu comecei segunda-feira lá. Eu já sei muito o que esperar, eu já conheço as pessoas que estão lá dentro, as lideranças lá dentro, então, para mim foi uma adaptação muito mais fácil. Eu acho que, obviamente, o choque cultural existe, sair de um país na Europa que é visto como modelo em leis trabalhistas, em forma de trabalho e equilíbrio pessoal profissional, voltar para o Brasil sempre vai ter esse choque cultural. Mas eu acho que essa experiência que eu trago de lá também vai ser muito importante para ajudar a empresa a crescer e melhorar ali dentro também, né? Eles também querem aproveitar bastante desse conhecimento. Então, acho que vai ser uma experiência bem bacana. Mas eu estou lá 3 dias, então não posso falar muito da minha experiência lá, mas eu espero que seja uma experiência bem interessante e baseada nos meus 6 anos de atuação lá dentro. Você está no mudo, Thiago? Thiago, você está no mudo. Aquela anterior a gente já tinha visto, né? Então, a nova priorizada é essa daqui, ó. Em relação à aposta, né? Fala se é uma aposta para toda a empresa ou se para cada tribo era dada uma aposta. As apostas elas eram para toda a empresa, né? Então, como eu falei, existia uma lista. Essa lista normalmente era composta de 3 ou 4 apostas que a empresa tinha definido e elas eram ordenadas. Então, a primeira aposta era sempre a mais importante. Aí, por exemplo, eu não tenho nada para contribuir na primeira aposta. Aí você tinha uma segunda aposta que você poderia olhar e depois uma terceira e uma quarta e assim por diante. Mas as apostas elas eram as mesmas para a empresa toda. E aí cada tribo poderia falar assim, olha, para essa primeira aposta eu não tenho o que fazer, então eu vou atacar a segunda aposta. Então aí entra a parte do auto-organizado de novo, né? Aí a questão de cada tribo e cada squad olhar para aquelas apostas e falar assim, ok, aonde eu agrego mais valor? E aí como elas eram ordenadas, então obviamente você olha primeiro para a primeira aposta, tenta resolver os problemas. Se você não tem o que fazer, você olha para a segunda, senão você olha para a terceira e assim por diante. Mas normalmente a primeira aposta era onde estava todo mundo focado e tentando resolver. Bacana. E as tribos poderiam escolher mais de uma aposta, Gabriel? Poderiam. É aquilo que eu falei, se você tem capacidade e a sua equipe permite você pegar mais coisas de uma outra aposta, obviamente ninguém ia te impedir de fazer isso, né? Mas era muito difícil de você ter equipes que conseguiam atuar em mais de uma aposta por questões de capacidade mesmo e as apostas não eram apostas fáceis de você atingir, né? Bacana. Vi muitas pessoas dizerem que o jeito Spotify de tribos muito divulgado hoje não é mais o jeito que o Spotify trabalha hoje. Você sabe o que mudou? Olha, acho que aqui vale a pena falar um pouco sobre o jeito Spotify, né? Na verdade, se você está falando do jeito Spotify naqueles vídeos, aquilo ali foi divulgado acho que em 2012. Eu acredito que em 2012 mesmo aquilo ali já não era mais verdade. O Spotify, ele não tem esse jeito fixo ali dentro, né? Na verdade, como você tem equipes autônomas, você tinha algumas equipes que trabalhavam de uma forma, outras que trabalham de outra, e elas são autônomas para decidir a melhor forma de trabalhar entre elas. Então, aquele vídeo foi criado no momento onde boa parte das tribos estavam trabalhando naquele modelo, mas depois aquilo ali, cada tribo ajustou aquele modelo para sua realidade. Então, não existe o modelo Spotify como definido naqueles vídeos, né? Cada tribo ali, ela se auto-organiza. Então, é por isso que você ouve dizer que as pessoas falam que o jeito que o Spotify trabalha hoje não é igual do jeito Spotify. É muito por causa disso, porque nunca teve um jeito Spotify. Era sempre vários jeitos Spotify e aquilo ali foi só um snapshot naquele momento. Falando um pouco do que mudou, hoje vocês estão falando com a pessoa que matou o papel do Chapter Lead dentro do Spotify. Né? Os Chapter Leads não existem mais dentro do Spotify na maior parte das tribos. Eu acredito que, pelo menos quando eu saí de lá, nenhuma outra tribo estava utilizando o Chapter Lead e foi migrado para o modelo de Engineering Manager.
que era você deixar de ter o papel muito mais focado só nos indivíduos e de você ter uma pessoa que está próximo desses indivíduos no dia a dia e nas entregas. E aí você cria esse papel do Engineering Manager ali dentro. E aí foi feita essa alteração primeiro na tribo onde eu fazia parte, o trabalho meu e do meu tribe lead, o meu diretor, por problemas de contratação e por problemas de pessoas não queriam crescer para esse papel porque não era um papel que estava envolvido no dia a dia. E aí depois as outras tribos viram esse modelo, gostaram e começaram a aplicar. Então, organicamente, naturalmente, esse papel foi morrendo nas outras tribos até que nenhuma tribo mais estava utilizando o papel do chapter lead. Então, essas coisas mudam constantemente ali dentro, é sempre experimentado coisas novas e aquilo que gera um bom resultado, as outras áreas acabam adaptando e começando a utilizar. Bacana. Outra pergunta para você, Gabriel. Se você menos gostava do modelo Spotify, quais os pontos fracos da empresa, na sua opinião? Ou era tudo perfeito? Bom, para mim, acho que primeiro ponto, assim, não existe empresa perfeita, tá? Acho que existe o que a mídia fala de uma empresa, é só aquela casquinha que todo mundo vê, né? Na hora que você entra ali dentro, acho que toda empresa, ela tem os seus problemas, elas têm os seus desafios, e em diferentes escalas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de Facebook, Netflix, de Google, Amazon, e todas elas traziam alguns problemas dentro dessas empresas que todo mundo vê como modelos, né? Então, assim, acho que toda empresa tem seus problemas em diferentes escalas, em diferentes quantidades. Então, acho que não existe empresa perfeita. Sobre o que eu menos gostava do meu trabalho no Spotify, eu acho que, assim, eu era parte de uma tríade. E eu sou uma pessoa que gosta muito de estar próximo do time no dia a dia e executando tarefas também com eles. Como o modelo do Spotify das tríades, a maior parte do meu tempo era gasto em comunicação. Eu diria que uns 80% do meu tempo era só alinhamento entre dependências, entre equipes que precisavam estar próximas, garantindo que as coisas que nós identificávamos de problemas em outras áreas eram corrigidas. Então, isso era uma das coisas que me incomodava um pouco, era gastar 80% do meu tempo basicamente em reuniões, em alinhamentos, e só 20% do tempo acompanhando a minha equipe de perto e ajudando eles no dia a dia, né? Então, isso era uma das coisas que eu menos gostava. E aí, esse entra o ponto fraco da empresa, né? Eu acho que esse modelo de tríades, onde você tem equipes autônomas, isso gera um overhead de comunicação na empresa muito grande, porque como as squads elas são autônomas e podem tomar decisões conflitantes entre elas, porque elas podem, você tem que realmente investir muito tempo para garantir o alinhamento, de que as coisas estão caminhando na direção e que as pessoas não mudaram de decisão no meio do caminho sem você saber, e aí aquela promessa que foi feita para você não vai ser mais entregue. Então, você acabava gerando um overhead ali de alinhamento entre esses líderes muito forte. Então, para mim, esse era um dos principais pontos fracos desse modelo. Você acha que esse tempo empregado em alinhamento é muito característico da questão da escala? Isso independente do modelo utilizado, da metodologia? Eu acho que a escala, obviamente, ela é o potencializador desse problema, né? Mas eu acho que quando você tem a questão da tríade, que são 3 pessoas ali que têm que tomar essa decisão, você também cria alguns conflitos internos ali entre tech, product e design também. Então, acho que era um misto de escala mais o modelo de trabalho ali que acabava gerando alinhamentos não só internos, mas também alinhamentos externos. Beleza, vamos para a próxima. Como identificar se os desafios são factíveis cuidando apenas de uma parte do desafio? Vamos saber Então, se... É que assim, você cuida apenas de uma parte, mas na hora de você identificar os desafios ou você identificar as atividades, era sempre feito em conjunto, né? Então, entra aquela questão do planejamento da sala grande, né? O Big Room Planning, ou dentro dos town halls, dos village fairs, então, assim, dentro de todos os fóruns onde eram discutidos
quais eram os desafios a serem atacados, você tinha uma visão do todo e você tinha todas as pessoas no mesmo local para levantar os problemas, né? E aí entra uma coisa que é interessante falar também, né? O Spotify, pelo menos na época que eu estava lá dentro, eles não viam um trabalho remoto, por exemplo, como uma coisa boa. Eles gostavam de ter as pessoas localizadas no mesmo lugar para poder ter essa interação e essa comunicação fluindo de uma forma mais rápida. Obviamente você tinha equipes em Boston, Nova York, mas eles tentavam fazer com que essas equipes, as dependências delas estivessem próximo delas também, né? Então eles tentavam se organizar da melhor forma nesse sentido. Mas você consegue ainda ter a visão do todo, mesmo você olhando só para você sendo responsável, né? Olhando só para uma pequena parte do desafio ali. E aí é onde entra a questão da comunicação, né? De novo, para você conseguir olhar para o todo, depende de você ter alguém comunicando com as outras partes que estão envolvidas no mesmo desafio, né? E garantindo que essa comunicação flua da melhor maneira. Legal. Bom, pessoal, temos mais algumas ainda. Uma água aí, Gabriel. Eu acho que essa daí a gente já acabou respondendo, né? Então, os chapter leads, eles gastam muito mais pelas atividades de liderança do que o técnico mesmo, né? Então, o técnico era só segundo plano e se você tivesse muita sorte, você conseguia tempo para fazer alguma coisa técnica. Ele está falando de qualidade também, como as práticas de qualidade eram acompanhadas e mantidas dos times. Bom, essa daqui a gente já passou também, certo? Eu acho que só para reforçar, acho que, por exemplo, isso vale uma das práticas, né? Parte da daily e da retro do time era gastas olhando para os dashboards de qualidade. Então, todo time tinha os seus serviços monitorados. Então, parte da daily no começo do trabalho era vamos olhar para os nossos dashboards, que eram dados real-time, né, em tempo real ali do que estava acontecendo, e entender se houve alguma degradação, se houve algum problema que surgiu que deva ser priorizado no trabalho do time do dia. Então, as métricas de qualidade elas eram monitoradas todo dia dentro da daily, e aí depois nas retros era feito um olhar também para as métricas e entendendo se houve algum comportamento que chamou atenção, houve algum ponto de atenção que precisa ser detalhado ou trabalhado, também era discutido dentro das retros do time. Então isso era compartilhado com todos dentro do time, apesar de não ter o papel de QA, todo mundo dentro do time era responsável por isso e era acompanhado dentro dos rituais das equipes. Qual que era o tempo das interações de vocês lá, Gabriel? Havia um padrão? Você fala de daily e retro? Que a gente pode fazer um paralelo com a sprint, né, do Scrum. Cara, de novo, assim, cada equipe acha o sprint que faz sentido para eles, né? Na minha equipe eram sprints de 2 semanas, por exemplo, que a gente trabalhava. E aí uma outra equipe, que era uma equipe que estava já com um produto mais maduro, não tinha tantas novas features sendo criadas, aí era um modelo mais Kanban. Né? Então era sempre numa ordem de priorizadas das atividades ali. Então aí já não era mais trabalhado em sprints. Legal. Bacana. Tríade de líderes em cada nível. Squad, tribo, nossa. Quais são esses papéis? Não, as tríades, elas são nos níveis de squad, tribe e mission, né? Chapter e guilda, elas não são estruturas organizacionais, né? Elas eram mais um conjunto de pessoas ali que tem um tema comum e trabalham juntas, né? Então, assim, você tem uma tríade, falando da hierarquia, né? Então, o time que executa as tarefas é a squad, aí um conjunto de squads é uma tribo, e aí um conjunto de tribos vira uma missão. E aí a missão ela tem uma tríade, a tribo tem uma tríade e a squad tem uma tríade. Então, e aí esses líderes o líder de projeto, desculpa, o líder de produto, que é a pessoa que está olhando para o valor que vai ser entregue para o cliente, olhando as oportunidades de mercado. E aí você tem o líder de tecnologia, que está olhando para as ferramentas e práticas e tecnologias sendo utilizadas e garantindo que está sendo feito da melhor forma. E aí você tinha o líder de design, que está olhando para frente de usabilidade, identidade visual, iconografia, tipografia e tudo
que é relacionado com a parte de design realmente da app. Então, esses eram os 3 papéis da tríade. Esse encontro da sala grande obedecia qual audiência e com qual frequência? Ela acontecia a todo quarto, ou seja, a cada 3 meses, e a audiência era todas as tribos de uma determinada missão. Então, era uma planning para missão, e aí você poderia convidar tribos ou squads de outras tribos que você tinha alguma dependência e seria importante estar nessa sala com você. Né? Então, mas o público principal era as tribos da missão, e aí você poderia trazer as suas dependências externas, se fosse necessário que elas estivessem nesse planejamento. Bacana. Vamos para a última aqui, ó, e a gente já começa a retro, beleza? Vamos lá. Toda a comunicação com outras equipes ou pessoas fora da equipe era feita pelos líderes. Quais as formas de comunicação eram utilizadas? Não era toda a comunicação, tá? Eu acho assim, quem tinha que garantir o alinhamento e remover os roadblocks e tudo mais eram os líderes, eles eram os accountables por isso. Mas você tinha muita comunicação entre os próprios devs das diferentes squads, então era tudo otimizado para que as coisas aconteçam de forma rápida. Então você não quer ter o cara no meio do caminho ali só para obedecer uma certa hierarquia. Mas vamos supor, se era um alinhamento que ia tomar um tempo, precisava fazer uma reunião mais longa, obviamente isso era delegado para os líderes para que a equipe continuasse focada na execução das tarefas e não no alinhamento, né? Formas de comunicação utilizadas dentro do Spotify, o principal meio de comunicação era o Slack, era a principal ferramenta de comunicação ali, e documentos no Google Docs. Eram as duas formas principais ali de troca de informação e garantir a comunicação entre as equipes. Bacana. Luiz? Ficou levantado da outra pergunta, referente à sala grande ali que você comentou que ia a tribo. Ia toda a tribo ou ia só o líder de tribo? Normalmente, as pessoas que iam para essa Big Room Planning eram os líderes das tríades, então as tríades dos squads e a tríade da tribo. Mas se, por exemplo, você precisasse entrar no detalhe técnico de alguma implementação, você poderia convidar as pessoas do squad para ir. Eles não eram obrigatórios. Na verdade, sim, todo mundo era convidado, né? E aí as pessoas tomavam a decisão se elas participavam ou não. As pessoas que eram mandatórias de estarem ali dentro eram os líderes das tríades, dos squads e da tribo. Pessoal, alguém tem algum outro ponto que a gente não comentou que queira complementar ou questionar? Tranquilo? Beleza. Então, eu queria pedir para que todos acessassem o slide novamente, para que a gente fizesse a nossa retro, beleza? A gente fazer uma inspeção aí, dar uma olhada no que a gente pode melhorar para as próximas ocasiões e ver o que foi bacana, o que vocês gostaram, beleza? Vou compartilhar aqui uma votaçãozinha. Está disponível aí no app de vocês. Dá uns 2 minutinhos aí para a galera votar, beleza?
Bacana, acho que o pessoal já votou. Vou passar para a próxima pergunta, ok? Gostei desse ponto aqui. Coffee break via iFood para os participantes. O Gabriel pode providenciar isso para a próxima. Vou colocar um responsável e data aqui, beleza? Como é que é, Thiago? Qual que é o ponto aí, Thiago? Aqui, ó. O pessoal colocou aqui como sugestão para melhoria, né? Coffee break via iFood para os participantes remotos. Olha que eu consigo verificar lá se é possível conseguir pelo menos uns cupons pra galera aí. Como que é? Desculpa, não ouvi. Posso verificar depois se eu consigo alguns cupons pra galera aí nos próximos eventos também. Aí, boa. A gente devia ter proposto isso no início, né? Para quem participasse ia levar um cupom para casa. Outro ponto que apareceu aqui, poucos participantes hoje. Agora, se vocês forem fazer pedidos no iFood e o iFood não estiver funcionando, vocês também sabem para quem reclamar agora. Bacana. Vou passar para o último ponto aqui, beleza? Vamos ver o que aparece aqui na nuvem de palavras. Parece que tem um pessoal conectado aqui, mas acho que poucos estão participando da retro. Mas ok, sem problema, a gente entende. O horário também já está um pouco avançado, a galera está um pouco cansada também. Isso é normal. Esse conhecimento excelente, sensacional, o aprendizado enriquecedor, compartilhamento. Sucesso. A ideia é essa, pessoal. A ideia é a gente trocar experiências, trocar conhecimentos, se conhecer, oportunidade de extrair aí algumas lições das trincheiras, como o Gabriel gosta de falar, e acho que faz total sentido, né? Então, a gente conseguir crescer com o aprendizado de quem já passou por lá também. É isso. Aqui acho que a questão da retro já está ok. Iria compartilhar com vocês aí, pessoal, a nossa agenda dos próximos eventos, tá? Semana que vem, dia 24, temos a Jaio Beer, vai ser aqui em Campinas, ali na Programmers.
Agile Beer, para quem não conhece, ele é um evento que acontece todo mês também, normalmente última semana do mês. Muita troca de conhecimento. Lá a gente tem chopp e normalmente tem um salgadinho lá, uma pizza, alguma coisa assim. Estão todos convidados. Muito interessante. Temos o Link Off também, que acontece no próximo sábado, não esse sábado, o outro. Vai ser aqui no Castelo, Creative Space. Também é muito gostoso, sábado de manhã, troca de conhecimentos, aprender, ensinar e trocar lá experiências. E no dia 5/10 teremos o Link Off lá em Jundiaí, vai ser lá na Fragon Technologies. Estão todos convidados também. Jundiaí está sendo um outro polo nosso aí de atuação bem forte. Lá está bem legal, a gente tem muita atividade também. Estão todos convidados a conhecer lá, tá? Para esses eventos aqui nossos, né, do Agile Campinas, temos também aí no dia 22, 8ª Conferência Campinas Startups, bem legal, vale a pena dar uma pesquisada, conhecer. No nosso site, tá, pessoal, a gente sempre mantém também esses eventos no calendário ali, vocês encontram um linkzinho ali, agilecampinas.com/calendário, a gente procura sempre manter atualizado esses caras. E tem o DevOps Day Campinas no dia 25 de outubro também. Então, esse mês que vem aí temos mais alguns eventos. O pessoal está voltando da Agile Brasil agora, lá em BH. Foi bastante interessante, o pessoal gostou bastante, trouxe bastante informação. E aí vai ter coisas novas para dividir nesses eventos, hein? Estejam por lá. Aqui também tem alguns links para o LinkedIn, Twitter, Instagram. A gente está no YouTube também. Depois a gravação desse vídeo aqui a gente vai subir lá no YouTube. Para quem perdeu, para quem queira rever algum ponto, a gente vai subir lá. Estamos no Face, no Slack de agilidade.org. Temos grupo no WhatsApp também, no Telegram. Não está aqui, mas a gente tem também. E o Meetup, que é provavelmente por onde a maioria de vocês participou aqui. Encontrou esse evento de hoje, beleza? Queria agradecer mais uma vez, Gabriel, pela disponibilidade, pela contribuição, pela troca aí, muito bom. Acho que enriqueceu bastante a noite da galera. A gente pôde trocar bastante figurinha aí, trazer uma visão mais completa do que é o Spotify e o modelo, como funciona e tudo mais, né? O modelo em mutação, lógico, mas como que ele funciona. E compartilhamento do conhecimento aí. Brigadão. É isso, pessoal. E me coloco à disposição aí, se vocês quiserem mais outras apresentações ou tiverem sugestões aí, passa para o Thiago, ele me manda aí, a gente pode fazer umas outras levas aí, tentando focar um pouco mais no que chamou a atenção de vocês aí, estou sempre disponível. Coloquei no chat o meu endereço de e-mail também, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram perguntar depois, fiquem à vontade de me mandar e-mail, eu tento responder sempre que possível. Bacana. Então é isso, pessoal. Uma boa noite para todos. Agradeço a participação e até a próxima. Acompanha lá pelo Meetup, ok? Valeu!